Buenas tardes. Eu hablo só português, mas vou falar portunhol, mais fácil, né? Apresentações em espanhol para facilitar a compreensão, né? Meu nome é Edmilson, eu sou diretor de TI na Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Vou falar um pouquinho dos 9 anos do uso da tarjeta universitária na Unicamp. Falando um pouquinho da Unicamp, ela representa 15% da produção científica do Brasil, né, em termos de publicações, é líder em patentes e também é líder em relação ao número de artigos publicados per capita, né, em revistas indexadas na Web of Science, né. Ela é uma universidade cujo financiamento através do governo estadual, mas também obtém financiamento de instituições de fomento, né, nacionais e internacionais. É uma das 50 melhores universidades do mundo, com menos de 50 anos, né, e há 2 anos atrás, em 2011, né, ela estava na posição de número 44. Né. Só para situar, em termos de recursos humanos, a Unicamp ela tem, em 2011, né, 1.727 professores, né, docentes, funcionários, empregados, né, não professores, 7.994, totalizando 9.700 empregados. 98% dos professores com doutorado. Em graduação, temos 17.650 alunos, em pós-graduação, 26.869, e em cursos de extensão, 7.384, totalizando 52.000 estudantes. A história do projeto com o Santander, né? Então, a Unicamp ela adotou o cartão, a tarjeta universitária, perto de 2000, na verdade em 2003, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas em 2004 adotou o uso com o objetivo de substituir as identidades funcionais e as estudantis, né? As funcionais os empregados, né? Como era um projeto de ordem institucional, todas as unidades de forma gradativa foram trocando suas identificações. Para que pudesse ser um sucesso a implantação do cartão, foi estabelecido um grupo gestor do cartão, né, um comitê diretivo de la tarjeta. Esse comitê iniciou em 2003, com várias unidades de ensino que representavam o cartão. Em 2008, acho que é aqui, né? Aqui. Em 2008, o comitê foi reformulado e ele teve como presidente o pró-reitor de desenvolvimento universitário, um representante de recursos humanos, o seu diretor acadêmico e um representante do Centro de Computação da Unicamp. Naquela época, todas as informações do cartão estavam disponíveis em um website, né? Lá você podia solicitar cartão, cancelar cartão, solicitar uma alteração, comunicar roubo, perda, né? Qualquer comunicação era através do website. Só em 2012 que começamos a utilizar o portal único, o portal TUI, né? Mas de 2004 a 2012 nós tínhamos nosso próprio website. Para que pudesse ser um sucesso a parte do cartão, ele passou por uma reformulação. Houve uma análise, nós falamos, uma análise por processos, né? E um dos processos que foram revistos foram o do uso integral do cartão, onde foram identificados os fornecedores, os principais fornecedores, as entradas, os principais processos e subprocessos, as saídas e seus clientes. Sem a análise por processo, fica muito difícil você amparar todas as alertas, entender todo o funcionamento, né, do uso da tarjeta.
Então, esta fase foi muito importante para nós, a revisão do processo. A proposta inicial foi o quê? Foi um acordo com o Banco Santander, no qual houve a troca das identificações dos alunos e funcionários, né? O controle e o pagamento das refeições em los restaurantes, né? O controle de acesso e a reserva e empréstimos de livros nas bibliotecas e o controle de acesso às instalações do Hospital das Clínicas da Unicamp, né? A parte de saúde, né? Hospitalar. Os resultados foram o quê? Tivemos um controle de acesso implantado nos restaurantes universitários, a venda, aqui a gente fala comidas, né, refeições, não sei, usando lá a tarjeta inteligente, o controle de acesso implantado nas bibliotecas, o controle de reserva e empréstimos de livros nas bibliotecas e o controle de acesso a áreas restritas da Unicamp. Desde a implantação do projeto, em março de 2004, podemos perceber que de 2004 a 2011 houve uma grande evolução na utilização do cartão. Em 2004, entre estudantes, becários, né, que são os bolsistas, professores e empregados, visitantes, prestadores de serviço, tivemos 484.157 acessos nos restaurantes. Em 2012, 2.666.000 acessos, totalizando até o final, até dezembro de 2012, 18.920.000 acessos aos restaurantes universitários. Temos um total de 10 restaurantes, né? E com 19, aqui tem a mensagem aqui, são 19, né? 19 equipos, né? Instalados nos restaurantes, entre os 10 restaurantes da universidade. O último que foi implantado foi o restaurante Saturnino, né? O controle de acesso nas bibliotecas, né, não é só um controle de acesso. Reserva e empréstimo é feito através do código de barras do cartão. Inicialmente era o código de barras. Por quê? Porque existia um sistema que fazia a iteração do sistema de biblioteca com a tarjeta. Então, ele exigia que era o código de barras. Depois foi cambiado, né, trocado, pelo quê? Pelo uso do chip. Tá? Então, isso daí é um projeto que foi implantado na Biblioteca Central, né? E temos implantados 11 equipamentos nas bibliotecas. A ideia é ter mais e mais e mais, né? Isso foi muito importante porque conseguiu ter uma gestão melhor de onde estavam os livros, se houve roubo, que data tem que devolver os livros, né? Nas unidades, temos um total de 181 equipamentos, né, entre unidades. Isto é um pouquinho das unidades da Unicamp, há mais unidades. Mas das que foram implantadas, então, foi o controle de acesso, né, para proteção desses ambientes aí, a entrada e saída, né, o controle de acesso. Em relação à parte monetária, né, os seus créditos, em 2004, tivemos, em reais, né, 174 mil, em 2012, 2.877.000, totalizando 19 milhões, mais ou menos 6 milhões de euros, 6, 7 milhões de euros, desde 2004 até 2012. Em termos de acesso, né, de entrada e saída nos restaurantes, só dos estudantes, que aqui está separado, desculpa, está separado aqui por categoria, né? Mas entre os estudantes, em 2004 tivemos mais ou menos 17 mil acessos, em 2012 311 mil, totalizando 2 milhões de acessos desde 2004.
Os empregados, que é professores e não professores, temos em 2004 91.163 acessos e 2012 por volta de 489 mil, totalizando mais ou menos 3 milhões e 500 acessos aos restaurantes pelos empregados. E os visitantes e prestadores de serviço, 6.234 em 2004, em 2012, 28 mil, totalizando 213 mil acessos aos restaurantes. Atualmente, na Unicamp, temos um total de 62.781 cartões ativos, divididos em estudantes nível médio e superior, empregados, provedores de serviço e tarjetas provisionadas e visitantes. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre elas, né? Totalizando esta quantidade. Temos alguns tipos de tarjeta na universidade. A tarjeta provisional, como falou o reitor da universidade. Essa tarjeta é utilizada assim que o empregado ou o estudante entra na universidade, ele ganha esse tipo de tarjeta. Depois é trocada pela definitiva, ou estudante, ou extra-quadro, ou empregado, lá definitiva. Esta é provisória. Tarjeta de estudante, que é emitida pela diretoria acadêmica da Unicamp. A identidade pelos empregados, né? Que é a identidade funcional emitida pelos recursos humanos da universidade. A tarjeta extra-quadro para os prestadores de serviços, né, da Unicamp, para ter acesso às áreas restritas e às refeições. A tarjeta de visitante para ter acesso a áreas restritas da Unicamp, né. Então, há mais ou menos 4 tipos de tarjeta. Os projetos em execução, a gravação e a leitura digital no Smart Card. Inicialmente é um projeto da Biblioteca Central, em que é gravado os dados biométricos no cartão e depois no banco de dados, né? E futuramente vai ser utilizado tanto pela diretoria acadêmica, também por recursos humanos. Mas o início nosso está sendo na biblioteca, que é um grande uso, né? Então está em andamento, em execução. O controle de acesso nas unidades, apesar de já termos 181 equipamentos, né, instalados, outras unidades, cada dia que percebe o grande ganho em se ter o controle de acesso com a tarjeta universitária instalado, elas começam a solicitar também novos equipamentos, novos equipos para instalar nas suas unidades. Estação de recarga da tarjeta, né? O projeto é realizado em novo restaurante Saturnino, piloto implantado. O objetivo é proporcionar, né, a inserção automática de créditos para o usuário da tarjeta, e os próximos passos aquisição de novas estações de recarga, pois foram um sucesso. Os estudantes adoraram poder recarregar automaticamente seus créditos sem ter que pagar no caixa para uma persona, né? Então, eles querem independência, e isso foi muito bem aceito na universidade. Controle de presença em equipamentos. Em grandes eventos, utilizamos o controle da presença, bastando ou aproximar, né, MyFair, ou inserir a tarjeta. Depois do evento, as presenças são transferidas para um cartão, uma tarjeta, e depois para o computador, para poder registrar as presenças. Outro projeto que é importante é o SAI, Serviço de Apoio ao Estudante, onde é feito um controle dos bolsistas, né? Há muitos estudantes com baixo poder aquisitivo, né? E, por exemplo, até no ano de 2011, foram dadas 758 bolsas de assistência social e 446 bolsas de alimentação e transporte.
Qual a grande vantagem disso? É que assim que o estudante deixava de ter esta permissão para ter esse tipo de bolsa, ele não continua, ele não é mais possível ele continuar usando nos restaurantes. Com a introdução da tarjeta, esse controle, esse gerenciamento foi muito mais efetivo. Outro projeto são os empréstimos de notebooks, tablets, através do Smart Card, né? Então, o estudante pega o notebook, seu acesso é removido e quando ele devolver, né, ele devolver o notebook, o tablet, seu acesso é inserido novamente no cartão. Então, é feito um controle de entrada e saída de notebook. Outro, como vocês falam aqui, é apercamento. Parking. Ok. Caesar. Então, foi feito um dos campos da Unicamp, né? Foi colocado o controle de acesso através da chama de chancela, né? Cancela, né? Foi feito ali, tem um controle. Então, insere a tarjeta, tem acesso, entra, depois para sair, passa. Foi muito importante, facilitou bem o uso da universidade. Futuramente, isso daí vai expandir para a Unicamp inteira. Isso foi apenas em um dos campos, né? O campo de odontologia de Piracicaba. Outro, os benefícios, né, logrados, né? Então, um melhor gerenciamento das bolsas, né, das becas, para o serviço de apoio estudante. Benefício ambiental, deixamos de emitir tickets em papel para os estudantes poderem amassar. Além disso, as tarjetas com defeito são encaminhadas para um grupo de gestão ambiental, gestão de resíduos, e lá eles destroem as tarjetas com problemas. Maior segurança nos restaurantes, porque tem menos valor monetário, né, lá dentro, menos roubos, né. Patrocínio do Santander, né, não tem custo de emissão de cartão para a Unicamp, né. Então, foi uma parceria muito importante para a universidade, né, isso não tenha dúvida. Redução dos custos em restaurante. A gestão das refeições facilitou bastante, porque você consegue se planejar quantas refeições vão ter por dia, em cada um dos campos, não tem muito desperdício de refeição. Então, esse é um dos benefícios do cartão, né? Outro, redução dos custos em bibliotecas, né? Com o gerenciamento melhor das reservas e empréstimos de livros, né? Você pode ter o quê? Saber com quem está o livro, quando deve devolver, se houve roubo ou não, quantos livros foram roubados, quantos tem na biblioteca. Então, ou seja, um gerenciamento efetivo, né? Maior segurança. Desculpa, Mason, temos que ir terminando. Ok. Maior segurança na instalação das unidades, né? Falando um pouquinho do ambiente, né, a produção, como estão configuradas as máquinas. Então, as leitoras, elas fazem acesso a um servidor de aplicação que tem sua máquina de replicação. Atualmente, elas estão virtualizadas, né? O software que faz a venda de vale, gravação, inicialização do cartão, também faz acesso. Servidor de aplicação que grava no servidor de banco de dados que tem sua replicação. Conclusão? Com o uso da tarjeta, a universidade teve acesso a vários serviços com diminuição de custos, satisfação das pessoas, o uso de uma nova tecnologia, né? O próximo passo é o quê? Já foi adquirido um software para a utilização da firma, né? Firma, né? Fala aqui, né? Firma, né? Já foi adquirido o software, estão sendo feitos alguns acertos e vai ser implantado pela diretoria acadêmica, a parte com assinatura digital, né? Papers, né? Vai ser inserido lá e depois vai ser utilizado para assinar com o cartão em e-mail, em outros serviços. Ok? Graças pela atenção. Obrigado.
Muchas gracias, Milson. Disculpa por vamos un poco más de tiempo. Disculpas. Ahora tenemos la intervención de Luis Valente, técnico de la Universidad do Porto, Portugal. Nos va a hacer unas referencias a su proyecto de tarjeta, que es bastante avanzado en la Universidad de Porto. Te avisa Javier.